Caso Ciro Gomes realmente seja candidato em 2022 e ao mesmo tempo o Moro também seja candidato à presidência da República, eu acho que a eleição ela pode parecer bastante com a eleição de 2002 para a presidência da República aqui no Brasil. E só recapitulando que em 2002 o Serra teve aproximadamente 23% dos votos. O Garotinho, que ficou em terceiro lugar, teve aproximadamente 18% e o Ciro aproximadamente 12%. E aqui eu vou falar uma coisa que eu já toquei marginalmente em outros vídeos, que é a relação, o argumento em relação ao contágio de ideias, o contágio de candidaturas, beleza? Então eu já toquei marginalmente nesse assunto e aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, beleza? E aqui eu acho que é a grande dificuldade do Ciro Gomes. Eu acho que a grande dificuldade do Ciro Gomes é a capacidade de contágio das suas ideias intenção de voto. E eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor por quê. Beleza? Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês, principalmente a galera que vai votar no Ciro Gomes, que quer votar no Ciro Gomes, comentem aí embaixo de qual estado da federação vocês são. Porque Vamos lá, comenta. Se você é do Moro, comenta isso também, porque na verdade eu quero comparar os dois. Beleza? Vamos lá. A minha desconfiança, eu não tenho esses dados, né? Então é data cu, é data tirado do cu. Eu tenho a desconfiança de que a militância do Ciro Gomes ela é muito esparsa geograficamente. Em termos de ideia, eu acho que a geografia ela é muito mais importante do que o grupo social a qual você pertence. Então, se você for pegar, por exemplo, o mapa eleitoral de 2018 do Ciro Gomes, você vai ver que o Ciro Gomes não teve capacidade de contágio em nenhum lugar do Brasil, significativamente, tirando o Ceará, que foi exatamente aonde ele conseguiu muito voto em 2002. Ou seja, o Ciro Gomes, ele teve mais ou menos a mesma votação no Brasil inteiro. Só no Ceará que ele teve uma votação meio diferenciada. O Garotinho também teve uma votação mais ou menos parecida no Brasil inteiro. Acho que a grande diferença foi o estado do Rio de Janeiro. E por que o Garotinho teve mais voto que o Ciro? Porque o Rio de Janeiro tem mais gente que o Ceará. É basicamente isso. Então, eu acho que em 2022, se você chegar em 2022, se você chegar em torno de 20 a 25%, pode ser que você consiga tirar o Bolsonaro do segundo turno. Então, eu acho que a militância do Ciro Gomes, ela é muito esparsa geograficamente e ela impede que você consiga fazer um grande componente de contágio na sua candidatura, algo que as pesquisas eleitorais não conseguem pegar muito bem. É uma das críticas que eu tenho às pesquisas eleitorais. Eu já comentei aqui em outro vídeo algo nesse sentido. Eu falei, olha, talvez seja melhor, talvez, isso aqui não é uma coisa super clara na minha cabeça, mas talvez seja melhor você ter 20% de voto em uma certa localidade e 0% de voto em uma outra localidade do que você ter 10% e 10%. E eu acho que o Ciro Gomes está muito mais perto dessa situação e eu acho que o Moro está muito mais perto dessa situação. Por que eu prefiro que ela seja concentrada em um dado grupo social, um dado grupo geográfico, desculpa? Porque a possibilidade de contágio é bastante grande. As suas opiniões, elas são muito uma reflexão das opiniões das pessoas que estão ao seu lado. Por isso que eu acho que isso aqui é tão importante. É como se fosse o ponto da virada. Digamos que até 15% de intenção de voto, digamos que a sua candidatura seja meio que não seja muito importante. Mas na hora que você começa a chegar a, sei lá, 20%, 30%, daí isso aqui pode explodir para um número muito alto. É isso que o Bolsonaro conseguiu fazer em 2018. Ele conseguiu explodir porque os grupos sociais e geográficos, né, principalmente localizados em uma dada geografia, conseguiram tornar a candidatura dele a única candidatura viável do ponto de vista eleitoral, né? Todo mundo meio que entrou em transe e falou, não, agora é a hora do Bolsonaro. Uma coisa que não conseguiu fazer, por exemplo, foi o Boulos. O Boulos não conseguiu fazer isso, porque todo o voto dele migrou para o Haddad já no primeiro turno, né? Então o Boulos não teve muita votação, beleza? Então eu acho que a geografia ela vai explicar muito da eleição de 2022 e eu acho que o Moro ele tem essa certa facilidade e eu acho que é uma grande dificuldade que o Ciro Gomes vai enfrentar. Tirando a parte do Ceará,
onde realmente o Ciro Gomes tem um poder de contágio muito grande, é meio que consenso lá de que o Ciro Gomes é um bom candidato, pelo menos naquela dada área, é uma coisa que ele não tem em outros lugares do país. Nossa, engasguei bonito agora. Então eu acho que isso aqui é uma grande dificuldade do Ciro Gomes. Agora, se a gente for pegar o caso do Moro, eu acho que ele é um pouco mais interessante, porque saiu agora uma pesquisa para Senado de São Paulo e o Moro está com em torno de 30%. 30%, cara, é bastante coisa. Dado que o Datena está com aproximadamente 20%. Tudo bem que foi a primeira pesquisa nesse cenário, mas mesmo assim, isso daqui está mostrando que a candidatura do Moro, pelo menos em São Paulo, ela tem um potencial de contágio bastante grande. Se o Moro tivesse com aproximadamente 5% dos votos, a chance de contágio desse voto nessa localidade eu acho que seria muito baixa, mas com 30% eu acho que isso aqui começa a ficar bastante alto. Então, o Moro provavelmente vai conseguir pouco voto no Nordeste, com certeza, mas não tem problema, ele não precisa de voto no Nordeste. A única coisa que ele precisa no Nordeste é não tomar o 7-1, assim como eu tenho falado em outros vídeos passados, beleza? Então, só um spoiler do próximo vídeo que eu vou fazer, que vai ser sobre 50 tons de gado. Eu tenho essa capa feita aí já umas 2 semanas, mas eu ainda não gravei o vídeo. Isso daí está muito relacionado ao fato de que o respeito e as ideias que você tem, elas são respeitadas através de camadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Na faculdade, eu tive um professor marxista que gostava bastante de mim. E o fato dele gostar bastante de mim fazia com que outras pessoas que gostavam dele me respeitarem. Ou seja, as pessoas me respeitavam porque ele me respeitava. As minhas ideias, elas não estavam sendo julgadas pela minha validade, estavam sendo julgadas pelo poder de contágio. Pessoas de esquerda gostavam bastante do professor, me respeitavam porque o professor me respeitava, e pessoas que gostavam dessas figuras de esquerda me respeitavam porque essa pessoa me respeitava. Uma coisa meio estranha. Então não tinha nada a ver com a minha validade, a validade das minhas posições. Tinha a ver com camadas. Então, se você está pensando em termos de convencimento, é muito mais fácil você convencer camada após camada. Então, sei lá, se eu estou pegando aqui a direita brasileira, eu posso pegar, sei lá, aqui o MBL, eu posso pegar aqui o Nando Moura, eu posso pegar aqui depois o Van Hatten, e depois eu posso pegar aqui o, sei lá, Constantino. Se você quer diminuir a capacidade de convencimento do Bolsonaro, você precisa atacar primeiro essas partes. Mas se a pessoa ela está muito inserida aqui nessa bolha, é mais fácil que você tente pegar argumentos que estejam relativamente próximos a ela. Porque se a pessoa é gado, ela não está nem aí para o argumento do MBL. Ela não está nem aí para o argumento do Nando Moura. Mas quando o Van Hatten começa a fazer xixi fora do pinico, ela começa a ficar meio... Caramba, o que está acontecendo? Se o Constantino começa a fazer xixi fora do pinico, ela também começa a meio que ter o contágio daquelas posições que essas pessoas têm. Beleza? Então eu vou fazer um vídeo aqui explicando isso aqui um pouquinho melhor, mas eu acho que a grande dificuldade do Ciro Gomes é exatamente a falta de capacidade que ele tem de contágio. Ele tem, digamos assim, 10% no Brasil e só no Ceará que ele tem mais porcentagem. O Moro, pelo menos por enquanto, em São Paulo tem bastante potencial. Eu acho que o Moro vai ter bastante potencial em grandes centros urbanos. Isso daí vai ser ruim por quê? Porque eu acho que ele não vai conseguir, se for para o segundo turno contra o Lula, ganhar o voto que o Bolsonaro conseguiu em 2018 contra o PT, porque eu acho que isso aqui tem um certo limite de quanto que você consegue ter. Ou seja, os centros urbanos do Brasil não conseguem eleger presidente da República. Beleza? Então é isso aí, um abraço. Qualquer coisa comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vou gravar aqui o vídeo sobre o gado, que eu estou enrolando faz tempo. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.